Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito. Estou aqui sempre com um tema importante para a sociedade e de natureza educativa. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Aline Kerber. Ela é presidente de honra da Associação de Mães e Pais pela Democracia e também ela atua no Balcão de Direitos das Pessoas Atípicas. Balcão de Direitos das Pessoas Atípicas, né? Ela é uma pessoa já muito conhecida porque o trabalho dela é um trabalho excelente. Ela faz trabalhos sociais muito importantes, também atende pessoas com autismo, deficientes. Ela vai falar aqui do trabalho todo pra gente, né? Nós vamos conversar, vamos apresentá-la, né? E muito importante, nesse período de enchente, nesse período de crise, nós tivemos uma dificuldade muito grande de adquirir medicamentos, também de conseguir médicos especializados, né, nessa crise, por causa da enchente, né? Muitas coisas ficaram inoperantes, né, doutora? E ela, aqui na associação que eu tenho em Canoas, que eu faço um trabalho social, e vem também ajudando as pessoas, um trabalho social voluntário há muito tempo. E a Aline nos deu uma grande ajuda, um grande suporte aí, atendendo, doando material específico, né, para essas pessoas com autismo e também proporcionando atendimento para essas pessoas que estavam com dificuldade de conseguir. Então, eu quero que ela fale um pouco do trabalho dela na associação, do trabalho dela também no balcão, de como é que funciona esse trabalho, né, inicialmente, né? E depois vamos falar também do trabalho dela neste momento de enchente, que foi um trabalho muito difícil, né? Porque demandou um atendimento muito maior, né, doutora? Uhum. Então, professor Merino, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse momento, para pensar o público atípico, para pensar o público autista, né, que é o foco do trabalho do Balcão de Direitos das Pessoas Atípicas, que é um dos projetos da Associação Mães e Pais pela Democracia. A Associação Mães e Pais pela Democracia nasceu em 2018 e pelas mãos dos nossos filhos, a gente lutando por uma educação democrática, plural, laica, inclusiva e para todos de qualidade, né? Surgimos em Porto Alegre, em escolas privadas, mas fomos aumentando aí o nosso escopo de trabalho. Hoje é metade escola pública, metade escola privada. A gente tem uma diretoria, né, que organiza esse nosso trabalho do próprio ativismo, né, Merino? Então, sim, a gente, digamos, profissionalizou esse trabalho para que a gente tenha mais alcance, né, para que a gente possa entregar um serviço social, né, e aí se reverbera nesse trabalho do Balcão de Direitos, mas de qualidade, né? Então, o Balcão de Direitos, ele inicia no final do ano passado, final de 2023, na perspectiva de trazer o empoderamento das famílias atípicas. Quem são as famílias atípicas? São famílias que têm algum membro com alguma pessoa, né, um membro nesse sentido com deficiência, também autistas, a neurodivergência toda entra, pessoas com TDAH, com TOD, e também síndromes e doenças raras, mas sobretudo mais de 80% são famílias de crianças autistas, tá? Então tudo isso compõe, né, o público do balcão. E é um trabalho que é o nome de balcão, mas ele é itinerante. Ele não tem uma sede física concreta, mas ele passa pelos territórios mais vulneráveis das cidades, hoje concentrado em Porto Alegre, em 10 territórios. Vou sair daqui e vou direto para Lomba do Pinheiro, e a gente lá tem grupo de apoio, né? Vamos fazer hoje um grupo de apoio com mães. E o trabalho do balcão é isso, é grupo de apoio, geralmente com mães, e atendimentos individuais com uma equipe multidisciplinar, que tem advogada, tem psicólogo, assistente social, mães atípicas, socióloga, eu, né, no caso, como coordenadora desse projeto. E a gente faz, então, esse trabalho com as famílias, buscando uma trilha aí de conquistas de cidadania, de direitos, mas
fundamentalmente de empoderamento a partir da informação, a partir do conhecimento, né? Trazendo para essas famílias, né, a ideia de que a luta não se faz sozinha, né, se faz de forma coletiva e que é preciso buscar os direitos, né, dos seus filhos, é preciso multiplicar o que se sabe, né, para a sua comunidade, e a ideia mesmo é essa, assim, de enraizar nas comunidades mais periféricas, né, a possibilidade de acesso aos direitos, sobretudo dos autistas, que é o público que vem alcançando o balcão. Muito importante isso, e recebi a doutora Aline na associação, ela foi fazer uma visita aqui em Canoas, né? E a gente vê que tem muita gente que fala do trabalho social, mas não tem uma coisa muito efetiva. Mas eu tenho que elogiar aqui o trabalho da doutora Aline Kerber, porque ela fez uma visita na associação, fez um compromisso comigo de atender, e ela tem atendido todas as pessoas que eu tenho encaminhado para ela. E olha, são coisas difíceis de conseguir, porque assim, às vezes eu recebo na associação mães desesperadas, que precisam de remédios especiais, que precisam de atendimentos especiais, e que há uma dificuldade, porque o SUS não tem um atendimento rápido, às vezes demora, tem uma consulta para daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses, e ela está lá com um caso que ela precisa de uma coisa mais imediata, né? E a doutora conseguiu aqui para a gente atendimento, né, médico, avaliação também para pessoas que têm a desconfiança que possam estar com autismo, filho, né? Então levou para avaliação. E um remédio que é muito difícil conseguir, também os remédios são caros, né? Que é o canabidiol, que é utilizado nesse caso legalmente, né, para tratamento dessas pessoas. Tive uma mãe desesperada que estava procurando, não conseguiu, e a Aline conseguiu a medicação para ela. Então, assim, dá para se ver que é uma pessoa que é realmente comprometida e que está buscando atender a comunidade. E muito importante, ela disse assim, olha, nós não temos uma sede porque a gente fica itinerante em todos os lugares. Então, assim, isso é muito importante porque ela consegue atingir pessoas de várias regiões, né? Uhum. Até porque, às vezes, as pessoas mais humildes das comunidades têm dificuldade de ter a informação, de saber onde buscar, de saber como buscar seus direitos. Principalmente nesse momento de enchente também, que dificultou a mobilidade das pessoas, reduziu o número de atendimentos, porque até hospitais foram alagados, né? Porto Alegre, por exemplo, o Mãe de Deus foi completamente alagado. Aqui, o hospital de Canoas, aqui também teve um alagamento. Então, assim, nós tivemos, nesse momento de crise, um agravamento disso, né? E até faltou muita coisa nos supermercados. Teve dias que eu cheguei no supermercado e não tinha água potável, né? E faltavam outras coisas, né? Eu atualmente faço doutorado na área de estudos humanitários e justamente voltado para essas ações humanitárias do mundo, né? Então, um assunto meu interessante de pesquisa, que eu até não sabia que ia acontecer uma coisa assim prática comigo, que foi pega desprevenida. Eu já faço um trabalho social, já fiz trabalhos nessa área, mas eu tive uma experiência agora prática, que foi uma coisa de crise muito grande. Tivemos aí 80 mil casas atingidas em Canoas, 180 mil pessoas atingidas, os dados oficiais, 170 mortes já registradas oficialmente no Rio Grande do Sul, sendo 30 em Canoas, um dos lugares que mais teve mortes, e ainda temos muitas pessoas desaparecidas que podem ter sido levadas pela água. Então, quer dizer, esse número vai se elevar, além de muitos órgãos públicos que foram submersos pela água. Então, quer dizer, até o serviço público ficou também engessado, que teve muitos órgãos públicos que foram completamente submersos, né? Inclusive com material de operação, essas coisas assim. Então, eu queria que ela falasse um pouco também dessa experiência que ela teve, especificamente nesse momento de enchente, de crise. Como é que foi o teu atendimento, quais as ações que tu fez para atender essas pessoas? Então, Merino, parabenizar o trabalho de vocês na associação, aquele dia que eu estive, né, fazendo a entrega dos abafadores para os autistas, que é bastante importante, sobretudo para aqueles que estiveram abrigados, né, em uma condição bastante atípica, nessa atipicidade toda de calamidade climática que estamos enfrentando. Os autistas sofrem mais, né? Então, a gente poder fazer essa parceria... Quando você falou sofre mais, sabe o que eu ouvi muito das mães?
elas disseram assim, o meu filho ele sofre muito com mudança, não está acostumado com mudança da rotina dele. Porque tem a ver com rigidez cognitiva, com previsibilidade, então uma mudança muito brusca. E o autista acaba sentindo mais. Isso ele fica gera mais nervoso, sofrimento, gera crises, desregulações, mas o autismo não é doença, né? O autismo é uma condição da neurodivergência, não há uma modificação e o que impacta bastante é que os remédios foram perdidos na enchente. Exatamente. Junto com documentos e receituários. Exatamente. Era o que as mães me falaram. Elas estavam desabrigadas, sem medicação, sem dinheiro, sem possibilidade de conseguir. Foi uma situação desesperadora. E ao qual a situação estava mais agravada desses portadores de autismo por causa da mudança de ambiente. Então, eles estavam com um ambiente mudado, alterado e sem a medicação. Então foi casos assim graves mesmo. E os abrigos com uma acústica difícil, porque nós sabemos, muita gente falando ao mesmo tempo, e isso gera uma sobrecarga sensorial nos autistas, sobretudo aqueles que têm o transtorno de sensibilidade auditiva. E gera um enorme sofrimento, Isso é uma questão. Tem outra questão que é a seletividade alimentar. Os autistas também um percentual expressivo que tem seletividade alimentar, não comem todos os alimentos, comem alguns alimentos com algumas cores, e tem então uma complexidade. E os medicamentos, eu acho que foi a parte mais sensível, porque quando há um tratamento e eles estão avançando com medicamento, terapias, que é muito difícil de conseguir terapias, sobretudo no SUS, hoje infelizmente o público é muito grande, há uma sobrecarga, falta profissionais, como o Merino falou, Então, o Balcão de Direitos buscou, frente a essa situação, olhar para este público, e olhar para esse público em rede. Então, vários abrigos, vários coletivos de mães, e aí aqui eu cito Somos Colo de Mãe, que é um coletivo que tem feito um trabalho de ponta. Teve um abrigo em Porto Alegre, chegou a ter 2 abrigos em Porto Alegre, oferecendo todo tipo de tratamento e terapia e acesso a medicamentos, com uma equipe multidisciplinar, com TO, com fono, psicóloga, neurologista, nutricionista. Então, uma experiência dentro da calamidade de construir uma realidade de acesso a direitos, porque tem essa tragédia horrível, mas também tem nessa situação, uma possibilidade de visibilidade desse público e acesso mesmo, ao que é de direito, que é básico. E acho que tem aí, pelo menos na região metropolitana, mais 5 abrigos que fizeram esse trabalho. E a gente buscou fazer esse intercâmbio e buscar atender aqueles que mais precisavam com medicamentos, com receituário, com uma escuta ativa e com acolhimento, sobretudo. Muito importante isso. Inclusive, eu também consegui algumas doações. Quero agradecer ao jogador de futebol da seleção Dunga, que ele me trouxe alguns remédios para alguns autistas naquela época da crise, me trouxe cadeira de rodas, pessoas deficientes também que perderam a cadeira no meio de tudo que aconteceu. Eu vou agradecer aqui a presença da doutora Aline e dar parabéns pelo trabalho dela, que continue com esse trabalho, ajudando essas pessoas. As mães estão ficando muito gratas, com a tua ajuda. Muito obrigado. E a associação aqui em Canoas está disponível também para aquelas pessoas que têm dificuldades, precisam de atendimento para as pessoas autistas, eu estou aqui fazendo esse trabalho junto com a doutora Aline, a gente vai ajudar no que a gente puder. Nos acompanhe nas redes sociais, Professor Merino, no Facebook, no YouTube, também no Instagram e no nosso WhatsApp para dúvidas 519962-262, ao qual vocês podem mandar dúvidas, perguntas e também pedir o nosso auxílio, que nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado, doutora Aline, pela presença. Eu que agradeço e ficamos sempre à disposição para falar sobre o nosso trabalho, para contribuir com a sociedade e seguimos juntos. Parabéns pelo trabalho, um grande abraço do professor Merino.